Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo conseguiu uma grande vitória ontem à noite do Baenão. Remo 2, Amazonas 1, mesmo jogando com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo. E no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse triunfo do Clube do Remo, que agora jogará por empate lá em Manaus para conseguir sua classificação à semifinal da Copa Verde. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores, e peço a todos que não são inscritos no canal a se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações e a comentarem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. É muito importante. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. O canal foi criado há pouco tempo. Nessa semana chegamos à marca de 2.000 inscritos, uma marca bem significativa, bem legal. E a proposta do canal é analisar. Como no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse triunfo do Clube do Remo sobre a equipe do Amazonas. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar essa vitória do Clube do Remo sobre o Amazonas 2-1 de virada. Foi uma vitória extraordinária, sem exagero algum. Você sabe aqui que eu até analiso a partida, os jogos, os jogadores de maneira fria, e o vídeo vai ser dessa maneira, mas foi uma vitória extraordinária do Clube do Remo, não é exagero. Vou aqui justificar porque eu utilizei esse termo e vocês sempre comentando também o que vocês acharam do jogo. Antes de falar da partida em si, aqui no canal eu não falo de arbitragem. Eu cito a arbitragem apenas alguns lances polêmicos e falo do jogo. Teve alguns problemas de arbitragem no jogo? Teve. Eu vou falar de 3 lances mais polêmicos. Mas a gente vai depois partir logo pro jogo, porque essa partida foi tão incrível. Tem tanta coisa legal pra gente falar da atuação do Clube do Remo, que eu não vou ficar me batendo com a arbitragem. Mas vamos lá, os 3 lances polêmicos do jogo. Primeiro, o gol do Ribamar, que o Amazonas reclama de impedimento, um belo passe do Henrique, o Ribamar sai na cara do goleiro, finaliza bem e faz o gol da virada do Clube do Remo. O Amazonas reclama de impedimento, a gente não tem uma câmera muito boa, mas para mim o Ribamar vem de trás, não há impedimento. A menos que depois surja uma outra câmera que mostra realmente linha de impedimento, essas coisas, enfim, mas da câmera que foi da transmissão, para mim foi o lance normal, então não tem o que reclamar a equipe do Amazonas. Segundo lance polêmico, o pênalti que o Clube do Remo reclamou no final do primeiro tempo, que a bola teria batido no braço do jogador do Amazonas e teria sido pênalti para o Clube do Remo. Nesse lance, para mim não foi pênalti, porque segundo a orientação da FIFA, não é minha orientação, segundo a orientação da FIFA. No lance vocês percebem que o atacante do Remo ele finaliza e o zagueiro está muito próximo do atacante. E o zagueiro ele não está com o braço colado porque não precisa ficar com o braço colado, ele está com o braço um pouco aberto, movimento natural, ele não está com o braço assim esticado também, um braço pouco aberto. Pela proximidade do chute e do zagueiro, a FIFA ela aconselha a não marcar pênalti nesse lance e os juízes tendem a não marcar pênalti nesse lance, a menos que o braço estivesse muito esticado. Então é uma orientação, então seguindo essa orientação não marcaria o pênalti. Terceiro lance polêmico da partida, a expulsão do Chaporã, que aí para mim foi extremamente absurda. Não tem como ter expulsado o Chaporã, pelas câmeras que a gente viu, porque o lance, o juiz deve ter justificado essa expulsão, porque o Chaporã deve ter dado ou uma cotovelada sem intenção, ou mão no rosto do jogador do Amazonas, mas eu não vi. Eu não vi o braço dele no rosto do jogador do Amazonas. Foi uma falta normal de jogo, porque ele vai no corpo do jogador, mas uma falta normal, mas eu não vi essa ação do Chaporã, do braço dele e de encontro com o rosto do jogador do Amazonas. Então, uma expulsão que prejudicou muito o Remo, que você minou o Remo no segundo tempo, que você condicionou o cenário da partida, prejudicando muito o Clube do Remo. Então, desses 3 lances polêmicos, o que eu considero realmente o erro grave da arbitragem foi esse, porque realmente você condicionou a partida. Enfim, acabei de falar desses 3 lances polêmicos, vamos entrar agora na questão do jogo em si, porque tem muita coisa legal para a gente falar dessa partida. O primeiro tempo, antes de falar do primeiro tempo, a escalação do Clube do Remo me assustou. No início, eu admito que me assustou. Porque se você for olhar a origem de posições de jogadores, o Remo foi com um volante, pegando do meio para frente, um volante, 2 meias e 4 atacantes. É lógico que eu sabia que a distribuição dos jogadores em campo não seria dessa maneira. Mas assustou o Mourinho ter colocado um time que nunca tinha jogado junto, esses 11 que entraram em campo, e uma postura muito ofensiva contra o Amazonas, que é um time da Série B, numa partida que é eliminatória, o jogo de ida das quartas finais da Copa Verde. Então me surpreendeu e eu fiquei um pouquinho receoso e fiquei curioso também, receoso e curioso para saber como é que o Clube do Remo iria atuar.
E deu muito certo. Por quê? O Clube do Remo começou a partida com muita intensidade, com qualidade de jogo, objetividade, que é muito importante. Porque às vezes tem posse de bola, você não é objetivo. O Remo foi objetivo, teve intensidade, teve velocidade, teve entrega. O que esses jogadores do Clube do Remo se entregaram durante a partida toda, primeiro tempo e no segundo tempo, como é a menos, eu vou chegar na questão do segundo tempo ainda, mas é no primeiro tempo. Uma entrega absurda dos jogadores do Clube do Remo, que aqui eu não tenho condições alguma de fazer crítica em relação a alguma atuação de algum jogador do Clube do Remo. É lógico que aqui eu vou ter que pontuar e fazer algumas observações, como por exemplo o Natan, ele falha no primeiro gol do Amazonas, na verdade no único gol do Amazonas, né, no primeiro gol da partida, porque ele tenta o drible, ele perde a bola e o Diego acaba chutando a bola, desviando no zagueiro, no Jonilson, a bola acaba entrando e faz 1-0 para o Amazonas. Depois ele sai errado de novo e o Amazonas quase faz o segundo gol. Então, individualmente, principalmente na parte defensiva, no primeiro tempo, o Natan não foi bem na partida. No segundo tempo ele teve uma outra postura, mas no primeiro ele não foi bem. Então, são alguns detalhes que são importantes, poderiam interferir na partida? Poderia. Mas, de maneira geral, todos os jogadores do Clube do Remo tiveram uma entrega muito grande. E a torcida também se entregou para a partida. A torcida apoiou aqueles jogadores o tempo todo. Foi uma festa maravilhosa da torcida do Clube do Remo no Baianão. Então, teve realmente um clima de jogo importante, jogo pesado, pela ida das quartas finais da Copa Verde, a torcida entusiasmada, os jogadores se entregando, e foi um primeiro tempo dessa maneira, de muita entrega e de muita qualidade de jogo. O Amazonas faz 1-0, o Remo cai um pouco de intensidade, porque é normal, você não vai conseguir manter esse ritmo o tempo todo, só que o Remo é superior ao Amazonas durante o primeiro tempo inteiro. Durante o jogo todo, eu vou chegar na questão do segundo tempo, mas durante o jogo todo. Mas aí, o Remo é superior ao Amazonas no primeiro tempo inteiro, com muita entrega e qualidade, como eu disse. E no primeiro gol, o Jonilson, ele dá um lindo passe, um lindo lançamento, na verdade, para o Matheus Antes, que parte em velocidade contra a linha defensiva, vence a última linha defensiva da equipe do Amazonas, cruza para o Chaporã, empatar o jogo. Foi um lançamento quebra-linhas, quebrou duas linhas defensivas do Amazonas. Foi um lançamento do Jonilson, que o Jonilson jogou de bola ao lado do líder. Não posso falar agora, encontrou a dupla de zaga perfeita para o Clube do Remo. Não, a gente também tem um pouco de pés no chão. Mas o que estão jogando de bola e o que parece que tem entrosamento jogando há anos juntos, isso demonstra. Foi uma dupla de zaga muito forte, o líder vencendo praticamente todas as batalhas aéreas, o Jonilson bem, o Jonilson dando esse lançamento. Então o Clube do Remo chega ao gol de empate, sendo melhor que o Amazonas. Tinha baixado um pouco a intensidade, mas era melhor que o Amazonas. E consegue a virada num passe lindo do Henrique Vigia, que aí encontra o Ribamar, como eu disse aqui no início do vídeo, para mim o Ribamar não estava impedido, o Ribamar vem de trás, antecipa do zagueiro, ganha a velocidade do zagueiro, na saída do goleiro faz o gol. Uma boa finalização do Ribamar, que eu sempre critico aqui, que peca em finalizações, isso é uma realidade, mas hoje ele foi bem. Chegou na cara do goleiro, uma partida decisiva ainda, foi lá, finalizou bem e fez o gol da virada, que acabaria sendo o gol da vitória do Clube do Remo. Mas eu fico também com esse passe do Henrique, ou seja, os dois garotos da base, Jonilson e Henrique, jogando muita bola, jogaram muita bola. Se não fosse algumas outras situações, quando eu trazer o campinho aqui a gente vai falar, seriam para mim os dois melhores em campo. Mas os dois garotos jogaram muita bola pelo Clube do Remo. Não só pela assistência e pré-assistência, mas também da partida em si. Uma segurança tremenda no sistema defensivo de ambos. Então foi um Clube do Remo muito interessante de se ver no primeiro tempo, bem intenso. E um detalhe, amigos, a parte tática. Eu falei para vocês, quando o Clube do Remo foi escalado, eu fiquei um pouco preocupado. Mas funcionou. Com algumas observações que eu tenho que fazer aqui, mas funcionou. Hoje o Clube do Remo, eu não posso falar também que está convencendo, porque para mim convencimento é ao longo do tempo. Mas que caminha para isso, caminha realmente para ter um futebol, um sistema tático padronizado, um padrão de jogo que não tinha com o antigo treinador, que caminha para ter uma qualidade de jogo que não tinha com o outro treinador, caminha. Mesmo com algumas deficiências do elenco que a gente pode citar aqui depois. Mas hoje, taticamente, o Clube do Remo foi muito inteligente. Jogou muito taticamente. E isso é mérito do Gustavo Mourinho. Quando ele assumiu, eu até falei desse jogo. Daqui a 10 dias é o jogo contra o Amazonas. O Clube do Remo vai ter que jogar bola para vencer o Amazonas. E jogou bola. Jogou bola não só em qualidade, como taticamente.
Hoje, na partida de hoje, que foi um desafio maior, porque contra o Santa Rosa e contra o do Amapá, você pode falar, mas são adversários mais frágeis. É claro, muito mais frágeis que a equipe do Amazonas. Então, algumas deficiências podem acabar passando despercebidas. Hoje, não. Hoje, o Remo entendeu a importância e a grandeza desse jogo. E, taticamente, há uma evolução. Taticamente, foi o melhor jogo do Remo na temporada. O que também não era difícil acontecer, né? Porque o Remo, antes, quando o Catalá saiu, não tinha um time. Até falei aqui em Vídeo Antigo, o Remo tinha 11 jogadores em campo, mas não tinha um time. Hoje já está encontrando o time. E taticamente funcionou muito. Méritos do treinador paraguaio Gustavo Mourinho, eu tinha que citar isso aqui, porque realmente eu consegui ver hoje o Remo com um padrão de jogo bastante interessante na partida. Começa o segundo tempo, tem a expulsão do Echaporã, que como eu disse aqui, é uma expulsão totalmente absurda, e com isso, com a expulsão, condiciona a partida, porque o Remo perde um dos seus pontos, que já até tinha feito o primeiro gol do clube do Remo. Com isso, você acaba isolando mais o Ribamar acaba perdendo um pouco a função dele ofensiva, porque o Remo não ataca tanto e você tem um homem mais pesado centroavante. Depois até entrou o Ítalo, mesmo esquema do Ribamar também, um pouco mais prejudicado, apesar que ele participa bem de um lance lá que originou quase o terceiro gol do clube do Remo. Então, é complicado, mas eu até entendo a entrada do Ítalo, porque as opções de banco do Clube do Remo também eram muito restritas para o jogo de hoje. Lembrando que no ataque você já não tinha o Marco Antônio lesionado, fez falta. Você não tinha o Filipinho lesionado, fez falta. No meio campo você não tinha o Pavani lesionado. Então o Remo perdeu algumas peças, principalmente do ataque, que também prejudicaram também algumas substituições que o Mourinho podia fazer. Então ele não tinha muito o que mexer, ele não tinha muito o que colocar. No ataque era para colocar o Kelvin, o Ítalo e o Ronald mesmo. Você não tinha opções mais variadas. E o Ronald, por sinal, entrou bem na partida. Melhor que o Kelvin. O Kelvin não gostei tanto, teve uma doação, mas não gostei tanto. Mas o Ronald, fora doação, ele entrou muito bem na partida. Então, o Mourinho fez o que dava para fazer. E nota 10 para mim pro Mourinho hoje, porque realmente ele colocou o Remo para jogar, taticamente funcionou, teve padrão de jogo também, as submissões ele fez, ele trabalhou com o que tinha para trabalhar, então foi o Remo forte na partida de hoje, um segundo tempo condicionado por causa da arbitragem, mas aí que entra. Pulando a questão da arbitragem, o Remo mostrou muita vontade de vencer o jogo. O Remo mereceu vencer esse jogo. Mas o Amazonas atacou mais no segundo tempo. Atacou. O Rangel fez grandes defesas no segundo tempo. Fez grandes defesas no segundo tempo. Mas isso significa que o Remo não mereceu vencer. Porque com um a menos, jogando contra a equipe do Amazonas, como eu disse, é um time da Série B, mostrou um aguerrimento, mostrou uma vontade, mostrou até uma intenção de contra-atacar o adversário, embora algumas vezes você não conseguiu fazer isso, muito interessantes. O Remo mereceu vencer essa partida, mesmo atacando menos o Amazonas no segundo tempo, porque devido a um erro da arbitragem, foi condicionado a isso, foi condicionado a se defender, e não tem como eu criticar nenhum jogador do clube do Remo, principalmente pelo segundo tempo, porque todos se doaram, todos estiveram bem. Se tecnicamente um ou outro jogador faltou alguma coisa, vontade não faltou, e naquele segundo tempo precisava disso. O Silas, quando depois foi o Remo ficou com a menos, acabou atuando mais como um centroavante, ainda mais depois da saída do Ribamar. Houve uma variação tática, e você também é mérito do treinador. Não que tenha funcionado o Silas como centroavante, estava muito cansado, ou ficando um pouco mais à frente, que realmente, tecnicamente, acabou não rendendo. Foi uma partida, tecnicamente, um pouco abaixo do Silas, que vinha jogando o que jogou. Mas, taticamente, ele teve uma doação. E o cenário era ruim para o Clube do Remo, por ter um jogador a menos. Então, assim, soube trabalhar com o elenco que tinha e foi bastante interessante. Eu vou passar para o campinho agora, porque a gente tem que fazer algumas análises individuais, que também acho que vai ser bem interessante, ligando essa parte tática da equipe do Clube do Remo. Vamos lá. No campinho, você tem o Marcelo Rangel no gol. A partida fantástica do Marcelo Rangel, fantástica. Eu não sei se eu fosse eleger quem é o melhor em campo, eu teria dúvidas entre Rangel, entre Jonilson, entre Henrique. Eu teria realmente bastante dúvidas assim, quem que eu daria para esse prêmio de melhor em campo, mas o Rangel foi fantástico, salvou o Remo em várias ocasiões, pelo menos 3 grandes defesas, mostrou muita qualidade debaixo da trave, realmente. Na linha defensiva, você tinha o Thales, o Lídia, o Jonilson e o Natan. Começar pro Thales, uma partida razoável para boa do Thales, ofensivamente nem tanto, mas defensivamente, principalmente na segunda etapa,
A parte defensiva é uma deficiência dele, mas funcionou, ele foi bem, mostrou uma evolução nesse segundo tempo. Também teve uma cobertura tática no seu setor, isso também entra o do treinador. Eu tô falando muito do treinador porque não tem como você não falar, porque você percebeu no jogo de hoje um outro clube do Remo em relação a padrão de jogo, em relação à formação tática, em relação a coberturas do volante com os laterais. Então isso aí é dedo do trabalho do treinador. E isso acabou favorecendo o Thales, que fez uma partida razoável para boa para mim. O Natan falha no primeiro gol, depois ele vai falhando de novo, o Sassá mandou a bola na trave, então defensivamente foi um jogador que pecou e teve erros graves na parte defensiva. Na parte ofensiva também não conseguiu atacar tanto, não foi uma partida boa assim do Thales, mas no segundo tempo teve entrega e conseguiu fechar melhor o lado esquerdo sem cometer erros. Então só dele não ter cometido erros no segundo tempo e tido essa evolução de não cometer erros, que é uma coisa importante, que no primeiro tempo ele cometeu 2 erros graves, já é algo. Ele foi substituído pelo Bispo, aí outra variação tática do clube do Remo, jogando com 3 zagueiros, mas numa linha de 5. Na verdade, depois contra o Renato Alves entrou, o clube do Remo fez uma primeira linha defensiva com 6 jogadores, então ficou praticamente no 6-2-1, né, porque o clube do Remo tinha um jogador a menos, o Echaporã. Na zaga, Lídia e Jonilson, gostei demais dessa dupla de zaga do Clube do Remo, muitos poucos erros. E pela intensidade que o Amazonas atacou no segundo tempo, eles erraram muito pouco. A possibilidade de errar mais era grande, porque quando o adversário ataca muito, toda hora atacando, há a possibilidade de erros maiores. E é interessante a gente observar esse sistema defensivo do Clube do Remo na partida de hoje, que por mais que o Amazonas tivesse mais posse, finalizado mais, não criou aquelas oportunidades tão claras de gol. Isso é mérito para o sistema defensivo do Clube do Remo. Então, lógico, em alguma outra escapada vai ter chance, porque, enfim, jogou 45 minutos com um jogador a mais, em cima do Clube do Remo, no campo de ataque. Então é lógico que vai criar alguma chance. Mas o Clube do Remo, o sistema defensivo, soube sair muito bem perante as investidas do Amazonas. No meio campo, tivemos Henrique Jaderson, Matheus Anjos e Silas. Vamos lá, uma partida fantástica do Henrique, uma assistência por Ribamar, contendo o ímpeto ofensivo do Amazonas quando tentava atacar, tendo alguma qualidade de jogo na saída, outra partida muito boa do Henrique. O Jaderson, que é atacante, jogou como volante e foi bem. A gente tem que fazer uma análise do Jaderson da seguinte maneira: não é a dele jogar como volante. Hoje ele jogou como volante, ok, nem como meia, mas hoje ele foi volante. Ele jogou como volante. Ele mostrou muita bravura, muito aguerrimento, carrinho, mesmo cansado, exausto, ele corria atrás dos adversários, às vezes falhava na marcação porque não é muito da dele, mas teve muita entrega. Enfim, eu dou méritos, tiro o chapéu e dou méritos pro Jaderson na partida de hoje. E ele entrou numa situação que o Clube do Remo está extremamente carente de volância, precisa contratar para essa volância, porque ainda mais que o Curá não jogou, você só tinha o Henrique e o Renato Alves. O Renato Alves não vem bem. Começou no banco de reservas e entrou o Jaderson como volante, mas não é a dele. Por mais que teve a entrega, alguns momentos a bola com os pés, ele teve dificuldade de sair para o jogo, porque realmente não é a dele. Ele tem que jogar no ataque pela esquerda para ver como ele vai agir. Agora, em relação à entrega, à determinação, à vontade, nada a reclamar. Teve isso tudo, ajudou mesmo o Clube do Remo, mas em termos de elenco, o Clube do Remo, a diretoria, tem que observar essa questão de volância, que para mim, essa questão de volância, em relação ao meio campo, precisa ter uma necessidade muito mais urgente de contratar de qualidade do que como meias. Como meias, hoje o Remo está melhor servido que como volantes, quanto volantes. No ataque não, ainda como meia, Matheus Anjos, Silas. Gostei muito da partida do Matheus Anjos. O Silas hoje um pouquinho mais apagado. O Matheus Anjos jogava no meio, um pouquinho caindo pela esquerda. O Silas no meio também, mas caindo às vezes como ponta pela direita. Então teve essa variação tática também. O Silas um pouquinho mais apagado, mas o Matheus Anjos gostei muito da partida dele. Da assistência pro primeiro gol, teve velocidade. Logo no início da partida, ele cobra uma falta na cabeça do Silas, que o goleiro do Amazonas faz uma extraordinária defesa. Bem participativo, em qualidade de jogo mesmo. Então gostei muito da partida do Matheus Anjos. Depois ele entrou o Ronald, que entrou bem na partida. Muita vontade, jogando pela esquerda, do jeito que ele gosta. Muita vontade de jogar também. Velocidade, sofreu uma falta que amarelou o zagueiro adversário. Então gostei também da partida, da entrada do Ronald. Sai o Silas para entrar o Ítalo. É aquela questão.
com um a menos, para o centroavante, para um clube, para um time que está com um a menos, que não está atacando tanto, e para o centroavante é sempre complicado. Mas ele tem uma participação interessante no ataque, onde ele faz um porta-luz lá que quase o Clube do Remo chega ao terceiro gol. E para mim seria o centroavante titular do Clube do Remo. Nós vamos chegar ao Ribamar, é lógico, mas para mim seria o centroavante titular do Clube do Remo. No ataque, o Chaporã e Ribamar, uma partida agora um pouco melhor do Chaporã. O Chaporã que começou bem a temporada, depois caiu e hoje fez uma partida melhor do que vinha fazendo. Fez um gol, depois ele foi expulso de uma maneira para mim injusta, como eu disse aqui. E no ataque o Ribamar, que depois saiu o Ribamar, entrou o Kelvin, não agregou muito. Mas vamos lá, falar do Ribamar primeiro. Como você sabe aqui, eu não escondo, e como eu falei, eu não sou o dono da verdade, vocês opinem também. Para mim, hoje o Ribamar é o terceiro centroavante do Clube do Remo, atrás do Ítalo, atrás do Canu e atrás do... E depois vem o Ribamar. Porém, a gente tem que sempre ser justo. Os vídeos que eu faço aqui, como eu disse, não sou o dono da verdade. Eu analiso e falo do jeito que eu entendi como foi a partida e como foi o desempenho dos jogadores. Que eu posso estar certo ou errado e vocês comentem aí, a gente bate esse papo nos comentários. Mas hoje, o Ribamar foi bem. Hoje o Ribamar foi muito bem. Entrega ele sempre tem. Isso aí nunca foi questão de entrega, ele sempre tem. E hoje, quando ele teve a oportunidade para finalizar e fazer o gol na cara do goleiro, ele fez. É algo que ele precisa aprimorar na carreira dele? Precisa, porque ele peca muito em finalizações. Mas hoje, quando ele teve a oportunidade de virar um jogo no momento decisivo, importante da partida, que a partida já estava indo para o intervalo, para colocar o Remo em vantagem para o segundo tempo, ele foi lá e fez o papel dele, finalizou bem, fez o gol. Então, uma partida boa, sim, do Ribamar, que fez o gol da vitória do Clube do Remo. E é isso, a bola chega no centroavante, ele tem que finalizar bem e fazer o gol. Se a bola não chega, ele tem que pelo menos tentar criar algum espaço e tentar criar algo, fazer um pivô, fazer um porta-luz, trabalhar algumas jogadas. E hoje, quando a bola chegou, numa linda assistência do Henrique, o Ribamar lá fez o seu gol. Então o Ribamar também, para mim, por esse gol e pela importância que teve esse gol e pelo acerto na finalização que ele teve, que é algo que ele vem pecando em outros jogos, o Ribamar também, para mim, fez uma boa partida. Como eu disse aqui, é difícil você falar um jogador do Clube do Remo que foi mal. Eu citei uns aqui, fiz algumas observações em relação ao Natan, fiz algumas observações em termos de posicionamento do Jadson, não de partida, porque a partida foi boa, muita entrega do Jadson, mas em questão de elenco, que o Remo precisa qualificar essa questão de volância. Mas foi esse. Foi esse o Clube do Remo 2, Amazonas 1, uma partida incrível do Clube do Remo, que se permanecer com essa pegada e qualificar mais o elenco, e uma coisa importante, sem praticamente seu ataque titular, porque o Marco Antônio é titular, não jogou, o Filipinho é titular, não jogou, o Gustavo Mourinho teve que se virar com jogadores que são reservas, como o Chaporã, por exemplo, ele é reserva, o Jadson jogou como volante, mas se fosse para o ataque seria reserva hoje do Clube do Remo. Então, o Clube do Remo fez uma partida extraordinária, por isso que eu disse aqui no início do vídeo, eu vou justificar esse termo extraordinário, e justifiquei aqui. Para mim foi uma grande vitória do Clube do Remo, que daqui a 3 dias vai jogar lá em Manaus pelo empate contra a equipe do Amazonas. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixe aqui seu like, sua inscrição e podem comentar à vontade o que vocês acharam dessa partida. Um abraço e até o próximo.